Bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite. Como vocês estão, sextona? Estão tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos começar com essa aula espelho, né? Relembrando alguns conceitos de números que a gente estava aprendendo nas aulas passadas, sobre múltiplos e divisores, né? O que significa que um número é múltiplo? O que significa que um número é divisor, né? Para esse tipo de conhecimento, nós vamos relembrar um pouquinho o que significa, para quando a gente pode acontecer a gente não ter lembrado ou quer reforçar algum conteúdo que a gente não tem o conhecimento total, né? Então é sempre bom a gente relembrar vários conceitos, outras formas de pensar, né? Porque a gente pode assim estudar melhor e contribuir mais com o nosso aprendizado. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é verificar a situação e verificar o que o nosso livro, né, o nosso livro que a gente estuda, começa a aprender muito, né, começa a estudar sobre ele, o que que ele diz, né? E é um princípio que é um caso que a gente tem que lembrar alguns conceitos antigos, né, questão de matemática, de adição, subtração, divisão, é, multiplicação, adição, subtração, divisão, então, são os conceitos legais, né? Ou a gente utiliza números reais ou números naturais. Então, vamos aqui para o nosso livro, né? Com o nosso livro a gente consegue entender melhor os conceitos, o que ele passa para a gente. E é claro que não pode faltar o nosso quadro branco, né? Aqui, ó. Nosso livro, módulo 2, né? Está sendo aqui aberto na página 104. O que que é o nosso livro aqui, ó? A introdução, a capinha dele, bonitinha, né? Como que a gente pode identificar os números. E o que o número diz, ó? Números naturais e seus múltiplos. Vimos que muitas situações do nosso dia a dia utilizamos números naturais, que é a sequência 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e assim vai, né? Agora, ou estudar como obter os múltiplos e os divisores desses números, e também como verificar se o número é múltiplo de outro. Múltiplos de um número natural. Embora no Bahia tenha essa teoria boa aqui, né? É uma introdução sobre estudo, como economizar água, né? Embora o Brasil seja privilegiado na distribuição de água doce superficial, a poluição e o desperdício comprometem cada vez mais esse recurso, né? Então, a gente pode tomar ações para apresentar as seguintes situações que pode ajudar a economizar mais água, né? Fechar a torneira, não usar mangueira para lavar calçados e carros, não tomar banhos demorados, fechar o chuveiro enquanto se sabor, são tipos de dicas. Dependendo da abertura da torneira, pode desperdiçar diariamente cerca de 14 litros de água, fazendo com que fazendo alguns cálculos, podemos determinar a quantidade de água que é desperdiçada com o decorrer dos dias. Ó. Então, vamos lá. Se um dia eu deixar uma torneira gotejando, eu vou ter 14 litros. Se eu for 2 dias, vai para 28. Se for 3 dias, vai para 42. Se for 10 dias, 140. 11 dias, 154 e 168. Ou seja, esse conceito nosso aqui de um dia, 2 dias ou 3 dias, né, é como se eu estivesse montando uma tabuada do número 14. Ou seja, 14 vezes 1, 14 vezes 2, 14 vezes 3, 14 vezes 10, vezes 11 e vezes 12. Aí, ó, os números 14, 28, 42, né, o que a gente descobriu na tabela anterior, na situação, indicam a quantidade em litros de água desperdiçada. Assim, podemos dizer que são múltiplos de 14. Ou seja, todo número, quando você imagina no número, a gente, para dizer se ele é múltiplo de um número, ele precisa estar na tabuada do número que deseja perguntar. Nossa, professor, você falou número, fica um pouquinho confuso. Vamos aqui então, ó. Nossa, quadro branco. Quando eu penso no número 10, ó, opa, quando eu penso no número 10, quando eu quero saber de qual número ele é múltiplo, ou seja, eu quero saber em qual tabuada o número 10 participa. Se ele participa na tabuada de 2, se ele está na tabuada de 3, na tabuada de 4, de 5, de 10, de 20. E eu sei que ele é múltiplo de quem? Do 2, porque ele vai aparecer na tabuada de 2. Por que vai aparecer na tabuada de 2? Ó, 2 vezes 5, 10. Eu sei que ele está na tabuada de 5, porque do 5 vezes 2 é igual a 10. E ele vai estar na tabuada de 10 também, ó. 10 vezes 1, opa, 10 vezes 1, 10. E o interessante é que
além de estar na tabuada de 2, ó, de 2, ele está na tabuada de 2, está na tabuada de 5 e está na tabuada de 10. Além desses números, ele também vai estar na tabuada de 1, porque 1 vezes 10, 10. Então, tá vendo todos esses resultados que possuem o número 10, ó, 10, 10, 10? Ou seja, o 10 é múltiplo. Ou seja, quando a gente fala múltiplo, ou seja, a gente está dizendo que ele pertence a alguma tabuada de alguma outra situação, de outro número, né? Então, o 10 é múltiplo de 2, aqui, ó, é múltiplo de 5 e é múltiplo de 10 também. Então, quando a gente diz que algum número é múltiplo, isso significa que estamos dizendo que ele está na tabuada de alguém, né? Então, fica muito difícil. Por exemplo, eu posso pegar o número 11. Ó, 11. O 11 está na tabuada de quem? Que número que eu vou multiplicar? Ó, eu tenho que pensar em dois números que eu vou multiplicar que o meu resultado vai dar 11. Então, o mais fácil aqui, todo o número vai estar, é do número 1. Ó. 1 vezes 11, 11. 11 vezes 1, 11. Então, o 11 é múltiplo de 1, ó, múltiplo de 1, e ele é múltiplo de 11. Então, esse é o caso que é onde a gente quer aprender se o número é múltiplo de outro número, né? Olhando, continuando aqui no nosso livro, tem algumas situações que são bem específicas, né? O zero é múltiplo de todo número natural, por quê? Qualquer número multiplicado por zero vai dar zero. O 1 é o mesmo caso, né? Então, qualquer número que eu multiplicar por 1, eu consigo identificar que ele vai ser o mesmo número, ou 11 vezes 1, 14 vezes 1, 1 milhão vezes 1, é um exemplo de situação que a gente encontra. 21 vezes 14 é igual a 294. Todo número natural é um múltiplo dele mesmo. Ou seja, se eu tenho 14, ó, quando eu falo múltiplo dele mesmo, ou seja, sempre que eu fizer a multiplicação desse número natural vezes 1, ó, então significa que ele é múltiplo mesmo dele mesmo, entendeu? Então, 11 vezes 1, então o 10 está o 10, 11 vezes 1, o 11 é múltiplo dele. 50 vezes 1, 50 é múltiplo de 50. Então, todo número natural vai ser múltiplo dele mesmo. E agora eu preciso saber quem são os divisores. Então, se a gente aprendeu que o número ele é múltiplo, ou seja, se ele vai pertencer a uma tabuada, agora eu quero descobrir se eu dividir um número natural por outro, se vai dar um resultado exato ou se vai ter um resto, né? Então, como que eu vou saber se a minha conta vai dar exata? Como que eu vou saber se a minha conta vai ter resto, né? Então, tem umas certas regrinhas que eu posso verificar como que eu posso calcular divisores de um número natural. Vamos aqui, ó. Anteriormente, estudamos como obter os múltiplos de um número natural por meio da multiplicação. Agora usando a operação inversa, ou seja, se antes a gente multiplicou, agora a gente vai dividir. Eu quero verificar no 78 se ele é múltiplo de 6. Então, se eu fazer um cálculo aqui, ó, 78 dividido por 6, o resultado deu zero. Se o meu resultado deu zero, significa que o 78 é divisível por 6. Ou seja, ele vai dar um resultado exato. E com essa resposta, eu posso identificar, professor, se não dá um resultado exato, então ele não é um número divisível. Ó, o 13 também é um dos números divisores de 78, por 78 dividido por 13 é exata. Dizendo então que o 78 é múltiplo de 13. Ok, ó, como a gente fez a divisão do 78 dividido por 6, qual que foi o resultado aqui, ó, que a gente encontrou? O 13. Então, 13 vezes 6, 78. Então, o 78 é múltiplo de 13 e é múltiplo também de 6. E quando eu fizer isso e verificar situações, eu posso tentar descobrir em quais números o 78 é divisível. Aí, ó, fazendo alguns cálculos, nosso livro já fez, ó, podemos verificar que o 78 é divisível por 1, 2, 3, 6, 3, 26, 39 ou 78. Então, esses números aqui, que a gente acabou de dizer aqui, ó, esses números, todos eles vão dividir 78 e não vai sobrar, não vai ter resto. Então, eles são divisíveis, né? Então, o número, eles são, permite a gente fazer a divisão sem sobrar um resto.
Aí, assim, os números 1, 2 são divisores de 78. Então, ou seja, eles são, a gente quer dizer que são divisores. Se são divisores, significa que eles vão dividir o 78. Aí tem um detalhe, ó, o número 1 é divisor de todo número natural. Todo número natural diferente de zero é divisor dele mesmo. É a mesma coisa. Então, 1 é divisor, 78 dividido por 1, 78. 78 dividido por 78 vai dar 1, né? E sempre vai dar um resultado exato. Então, é isso que eu falo, ó, todo número natural é divisor dele mesmo. E agora tem umas regrinhas, opa, essas aqui são as atividades que a gente fez em sala de aula, né? Aproveitando o conteúdo bonitinho, como a gente faz a divisão. E também vamos ter as regras de divisão. Como que eu vou saber se o número, sem fazer o cálculo, como que eu vou saber se ele é divisível por 2, por 3, por 4, por 5, né? E observando essas regras, a gente consegue identificar melhor. O número natural é divisível por 2 se ele for par. Ou seja, se o algarismo terminar em 0, 2, 4, 6 e 8. Ou seja, se o meu número for par, ele vai ser divisível por 2. Então, se você voltando no nosso quadro, ó, então sempre que eu verificar o meu número, vamos pensar no número, ó, 74, termina em 4 aqui, então ele é par. É par. 79, termina aqui, então ele é ímpar. Se ele é ímpar, ele não é divisível, não é dividido, não é dividido por 2. Ou seja, todo número par é divisível por 2. Questão aqui, ó, vamos continuando aqui, ó. E o número 3, como que eu faço para descobrir? Eu vou somar todos os meus elementos que eu quero descobrir e o resultado eu vou verificar se está na tabuada, né? Se ele é múltiplo de 3. 855. Se eu fizer a soma aqui, ó, o nosso livro fez, 8 mais 5 mais 5 é igual a 18. E o 18 está na tabuada de 3, então ele é divisível por 3. Aí outro caso aqui, ó, 6.413. Se eu somar 6 mais 4 mais 1 mais 13, vai sobrar o resto. Vai sobrar o resto 2. Se sobrou o resto 2, ou seja, se o 6 mais 4 vai dar 14. Opa, vai dar 14. Então, 14 não tem na tabuada de 3, então ele não é divisível por 3. Por 4, como que é a regrinha de divisão por 4? Ó? Todo número natural de 3 ou mais algarismos. Ou seja, para eu saber se o meu número é divisível por 4, ele tem que ter pelo menos 3 números. Então, significa que se eu quiser verificar, por exemplo, ele não pode ter só o número 24, por exemplo. Ele tem que ser 3 algarismos. 120, 114, 124, 240, ou seja, eu tenho sempre 3 elementos para verificar se ele, se ele pode ser divisível por 4. E a outra regrinha? Ele tem que ter 3 algarismos, pode terminar em 00, ou se os dois últimos números da situação, do nosso algarismo, né, for divisível por 4. Ou seja, eu vou pegar aqui, ó, 14.256. Então, o 52, ele é divisível por 4. Então, em vez de pegar todo o número, 14.000, não. Eu vou pegar apenas os dois últimos números e fazer a divisão. 52 dividido por 4 vai dar um resultado exato. E o 58 aqui, ó. 58 não vai dar um resultado exato. Vamos fazer o teste rapidinho, ó. Vamos lá. Vamos verificar se ele realmente não é. Então, vai ficar 58 dividido por 4. Começa por 1. Então, ó, vai menos 4. Sobra 1, dá 18. Vai por 4. Menos 16. Dá 1 menos 1, 0. 8 menos 2 aqui, ó. Ó o resto. Isso aqui é o nosso resto. Então, ele não é divisível por 4. Por 5, tem que terminar em 0 ou 5. Então, todo número que terminar em 0 ou 5 é divisível por 5. Por 8, ele é igualzinho ao número 4, só que em vez de ser 3 algarismos, eu preciso ter de 4 algarismos, e ele tem que terminar em 0, 0, ou os 3 últimos números têm que ser divisível por 4. Então, em vez de pegar 40, esse último exemplo, ó,
46.465.760, eu não vou dividir esse todo valor. Eu só quero saber se ele é divisível. Então, eu vou pegar 760 dividido por 8 e eu vou achar o resultado exato. E divisível por 10. Como que o número é divisível por 10? Se ele terminar em zero. Então, todo número que terminar em zero é divisível por 10. Professor, por que que não tem a... Você está falando de 7, de 5, 6, você estava no 5, passou direto para o 8. Então, o 6, o divisor por 6, é um caso bem específico, porque a gente descobriu no exercício número 1. Por quê? Para o número ser divisível por 6, ele tem que ser divisível por 2 e por 3 também. Ou seja, se meu número não for divisível ao mesmo tempo por 2 e por 3, então ele não é divisível por 6. Por exemplo, o 18. O 18 ele é divisível por 2 e por 3, então ele é também divisível por 6. O 15. O 15 não é divisível por 2, mas ele é divisível por 3. Mas ele não é divisível por 6, então. Ele tem que ser o 2 ao mesmo tempo, tá bom? Então, esse é o conceito da divisão. Qualquer dúvida, é só perguntar em sala de aula, tá bom? Foi um prazer relembrar alguns conceitos com a gente, né? Qualquer dúvida, é só perguntar. Tchau, tchau para vocês, se cuidem bem. Dúvidas, só perguntar de novo. Reforçar, né? Porque tem muita gente que tem vergonha de perguntar. Então, tchau, tchau. Até a próxima.